a fase em que ninguém mais vê você. Sem exagero, não é que você ficou invisível, não é que as pessoas estejam te ignorando de propósito, vamos dizer assim, mas simplesmente elas acostumaram com aquela pessoa forte, que nunca reclama de nada, que está sempre feliz, ou pelo menos está sempre com o sorriso no rosto. E aí você, no seu íntimo, está se sentindo invisível. E não adianta espernear, não adianta se fazer de vítima, porque é isso que dizem quando a gente tenta mostrar que a gente precisa um pouco mais de atenção, que a gente merece um pouco mais de atenção, a gente é chamada de vítima. E para isso a gente não vai achar um culpado. Não adianta querer culpar a sociedade, culpar a sua família, não adianta, não há culpados. É simplesmente a vida que a gente vai levando, meio que até empurrando com a barriga. A gente vive só para filhos, casa, família, tentando deixar tudo em ordem, organizado para todo mundo, e a gente se coloca por último, no automático. Tudo isso acontece automaticamente, gente. Eu tô falando porque eu passei por isso. Aliás, tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são pelas minhas experiências próprias, e é por isso que eu espero que eu ajude vocês de alguma forma, porque hoje eu tenho uma outra visão de tudo isso, porque eu já passei por todas essas fases. E é isso, a gente se deixa de lado, a gente para de se cuidar, para de se maquiar, para de arrumar o cabelo, às vezes até para de fazer uma unha, coisas básicas que a gente tem que manter. E não é culpa de ninguém, porque isso depende da gente mesmo. Mas a gente sempre arruma uma desculpa para dizer, ah, estou muito cansada, ah, mas os filhos exigem muito da gente. Realmente, eles exigem muito da gente, como não? Exigem sim, ainda mais quem tem muitos filhos. Eu tive 2, imagino quem tem 3, 4. Aliás, eu não consigo nem imaginar. E aí você vai vivendo no automático. É como se você nem soubesse mais o que você gosta. Do que você gosta? Você já parou para perguntar quais são os seus desejos? O que você quer fazer hoje? O que você quer fazer no seu dia de folga? Se dê um dia de folga, empurra os filhos para o marido, sei lá, para uma vizinha, para uma mãe, para uma tia. Eu era muito assim, cuidadosa, como eu já falei no vídeo anterior. Eu não gostava que ninguém cuidasse do meu filho. Não é que eu não gostasse, é que eu achava que ninguém cuidaria melhor do que eu, entende? Então é uma super proteção que no final das contas eu colhi a consequência de tudo, ficando sozinha para fazer tudo. Então eu esqueci de mim, eu esqueci de prestar atenção no que eu realmente gostava, prestar atenção no que eu queria fazer. Muitas vezes me chamavam, ah, vamos jantar no restaurante tal. Eu ia, eu simplesmente ia, eu não dava minha opinião. Quase que até para escolher os pratos, era tudo meio que no automático. Gente, isso acontece com muito mais frequência do que vocês podem imaginar. Teve uma fase da minha vida que eu não era prioridade nem para mim mesma. Eu vivia tão no automático que tudo para mim estava bom. E o meu sorriso estava sempre ali no meu rosto. Então, as pessoas não entendiam. Quando eu ficava assim um pouquinho cansada, ou se eu chorasse, sabe? Porque às vezes a gente acaba chorando, né? Que é uma maneira de tirar de dentro aquela angústia. Então, as pessoas me viam como a dramática, como a negativa, como a pessimista. Eu tenho certeza disso, muitas vezes não falavam, mas a verdade é uma só, gente. Ninguém quer ficar do lado de gente que chora, de gente que demonstra as fraquezas, de gente triste, de gente, sei lá, que não, muitas vezes é visto até como mal amada. É um horror falar isso, mas é assim que muitas pessoas pensam. A nossa vida tem uma tendência de seguir para o lado automático, porque praticamente todos os dias a gente faz as mesmas coisas, principalmente quando temos filhos, ou quando temos um serviço, né, um trabalho fixo, ou quando o seu marido, sei lá, a sua esposa, também tem sempre os mesmos horários de sair de casa, de chegar em casa. É a tal da rotina. Gente, a rotina também é necessária. Só que em alguns momentos do dia, ou pelo menos da semana, a gente tem que fazer alguma coisa para quebrar essa rotina. A gente tem que mostrar os nossos desejos, a gente tem que tomar atitude, a gente tem que ter ideias, a gente tem que ser criativa, porque senão a gente nunca mais vai voltar a ser vista. Aliás, só quando acontecer alguma coisa, uma separação, uma briga muito feia, aí é muito chato, acaba sendo de uma forma muito pesada. E pode acontecer até rompimento em relações, não somente com relação marido e mulher, mas às vezes até com os próprios filhos. E por tudo que eu escuto de amigas, de pessoas próximas, escuto até rumores dentro da família, é que parece que essas fases nunca vão passar. Como eu já falei no vídeo anterior, toda fase passa. E é por isso que esse canal se chama Vida em Fases.
E eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui é exatamente para isso, para a gente compartilhar todas as fases da vida. Não somente as tristes, pelo amor de Deus, a gente também tem muitas fases boas. E eu me considero numa fase muito boa da minha vida, e eu já vou te contar o porquê. O seu momento também vai chegar. Guarda essa frase. Olha, não existe idade para recomeçar, não existe maneira certa para recomeçar. Você recomeça quando você quiser. Quando o seu momento chegar, você vai perceber. Mas o que você está fazendo da sua vida até esse momento chegar? Você está se cuidando? Você está cuidando da sua cabecinha? Você está cuidando da sua fé ou da sua religiosidade? Não sei se você tem alguma religião ou não, da sua crença, vamos dizer assim. Fazendo um curso, quem sabe um curso na internet? Gente, existem vários cursos para se fazer na internet. Tipo, cursos de AI, que está muito, né? Inteligência artificial está muito em alta no momento. Cursos de call center, de customer services. Cursos de AI, por exemplo, inteligência artificial, que está muito em alta no momento. A gente já não tem mais nem como viver sem isso. Cursos de atendimento ao cliente, edição de vídeo, curso para ser editor de vídeo. Você pode ganhar uma graninha extra fazendo edição de vídeo. Se vocês não sabem que tipo de curso fazer, o que procurar, use a própria inteligência artificial, o ChatGPT ou Cloud. Eles vão estruturar uma maneira de você conseguir adequar ao seu momento, à sua realidade, ao seu tempo livre, que seja 10, 15 minutos por dia. Eles vão ajustar para que você faça alguma coisa, eles vão te dar ideias do que fazer. Cuide de você, se prepare, porque o seu momento vai chegar. Coloca essa frase na sua cabeça e acredite, o seu momento vai chegar. O meu chegou. Hoje eu saio a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu ainda estou dirigindo Uber aqui, mas eu também faço chofer particular aqui na Califórnia. Tenho alguns planos aí para o futuro, né, de trabalhar só de casa mesmo, que eu não vejo a hora disso acontecer, porque eu quero cuidar um pouco mais de mim, da minha saúde, do meu bem-estar em geral. Ah, mas preciso ficar em casa para isso? Não, não é que preciso ficar em casa para isso, mas eu considero que, para minha realidade, eu acho que é melhor eu ficar em casa e ter um trabalho, né, remote, de casa, para que eu tenha e consiga fazer o meu próprio horário para ir para uma academia, fazer uma caminhada. Eu gosto muito de sair com os amigos, né? De fazer encontro com amigas. Então eu quero tudo isso para mim. A gente tem que desenhar a vida que a gente quer para o futuro. E mesmo que você não seja separada, que você tenha ainda seu companheiro, tomare que sim, porque é o que eu sempre falo, eu preferia estar casada do que solteira e fazendo planejamentos de futuro com o meu maridinho, mas não chegou aí, mas ainda vai chegar, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Então, assim, mesmo que você tenha o seu companheiro, faça o planejamento, né, junto com ele, porque, sei lá, não sei se ele já se aposentou, ou vai se aposentar, ou está a caminho disso. Uma hora todo mundo vai se aposentar, se Deus quiser, né? Então, faça o planejamento para uma vida futura em harmonia. E mesmo que você não tenha o companheiro, que você consiga ter harmonia com você mesmo e com as pessoas que fazem parte da sua vida. E eu quero deixar aqui essa mensagem mais uma vez. Se você ainda está. E eu quero mais uma vez deixar essa mensagem para você. Se você ainda está na fase vivendo para os outros e achando que a sua fase já passou, que já acabou, não, você se engana. Você ainda tem muito o que viver e a sua fase logo chega. Pode ter certeza disso. A sua fase está chegando. Mais uma vez, eu espero poder ter ajudado alguém, nem que seja uma pessoa, com a minha mensagem, com as minhas experiências. Espero que se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!